TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Operação Fecha Batalhão fiscaliza locais de alta criminalidade. 11 veículos foram apreendidos dos 130 abordados. Mesmo com medida protetiva, mulher é assassinada pelo ex-marido. Diane Reis Siqueira foi atingida por 3 disparos. Araxá participa das doações de donativos para as vítimas de Brumadinho. Sim, a gente teve bastante doação, né? E o agradecimento do governador Romeu Zema ao empenho da comunidade mineira. Nesse momento, donativos não têm feito diferença para melhor. Olá, boa noite. E no final de semana, o prêmio Futebol Araxá Arquibancada homenageou uma grande personalidade da categoria, Calvex Martins. O pontapé da temporada esportiva araxaense premiou os destaques da modalidade. Quem teve desempenho diferenciado almeja um desses troféus. O idealizador do mérito, Wilton Borges, acompanhou todas as etapas classificatórias das competições. Cada domingo a gente vai dar nota fazendo a média. No final da temporada a gente pega os melhores pontuados, né, naquela média, faz uma votação e traz todos eles. Por exemplo, vem 3 goleiros, vem 3 de cada posição. Ó, que abre o envelope e descobre quem que é o vencedor. O homenageado da edição é Calvex Martins, que teve passagens por diversas equipes brasileiras. Ele fez parte do elenco alvinegro, que conquistou a 2ª Divisão Mineira em 1990, levando o Araxá Esporte à elite do futebol no estado. O desportista faleceu em 29 de junho de 2010, aos 46 anos. Um dos filhos, esposa, irmão e cunhada o representaram na premiação. Era uma relação assim, de muito amor, muita dedicação, era um gostar assim, diferente. Isso passou para os meus filhos, né, para o Bernardo e para o Rafael, que vivem isso até hoje. Inclusive eu tenho os meninos que gostam demais. E tem, assim, aquela habilidade do pai, segundo os olheiros. Melhores do esporte são indicados da seleção do campeonato amador. Revelado no Cruzeiro, o Calvex teve passagens por diversas equipes como Fluminense de Araguari, Uberlândia e Caldense. Estabelecido em Araxá, após o término da fase profissional dentro do futebol. O prêmio homenageia a cada temporada uma personalidade araxaense. A ideia é fazer o devido reconhecimento a quem contribui ou contribuiu com o nosso esporte. O prêmio foi criado para fortalecer laços e estreitar a distância entre imprensa e atleta. Um evento diferente e totalmente inovador no formato. Em 2018, o Araxá Esporte completou 60 anos, né, de fundação. Então a gente tinha que pegar um nome de peso, um atleta que foi ídolo da torcida, e Calvex é um dos ídolos mais recentes. E ações do projeto Aconchego mobilizou todo o complexo do Barreiro no final de semana com as ações da campanha de enfrentamento à violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. Na chegada do parque, uma intervenção. Os atores encenaram a retirada da inocência perante ao ato do abuso, uma maneira artística de abordar um tema tão relevante no município. Enquanto isso, quem passava pelo local recebeu também encartes com informações da campanha, que tem o principal objetivo a redução dos números assustadores da violência. Então, a gente está abordando, né, as pessoas, mas está acontecendo ao mesmo tempo essa ação física dos atores na frente. Então, no primeiro momento, eles ficam um pouco espantados, né, com a ação, mas assim que eu entrego o panfleto e explico para que essa ação, né, para conscientizar a população contra esse abuso sexual infantil, eles parabenizam pela propaganda, pela campanha, né, dá forças para a gente fazer isso sempre, para poder tornar a população mais consciente. E está sendo uma receptividade muito boa. Um dia diferente que agradou jovens, adultos e crianças. Em um espaço livre foi montado o Circuito das Brincadeiras Retrô.
quando ainda não existia tanta tecnologia. Leila aproveitou para ensinar a filha a pular amarelinha. Porque essas brincadeiras, né, desenvolvem bem a coordenação, a socialização direitinho com as crianças, né, com as outras pessoas. E as crianças não ficam presas só no tablet, no iPad, brincando sozinho em casa, só com as tecnologias. Pular corda, bambolê, Três Marias. Tudo isso para despertar a consciência dos participantes sobre a importância de manter a infância segura. Eu acho muito bonito, muito interessante um trabalho desse, porque no nosso Brasil, infelizmente, são poucas pessoas que estão se preocupando realmente com isso. O grupo de música do projeto trouxe a bateria para animar quem acordou cedo. É um incentivo a mais, poder ajudar e estar tirando os jovens das ruas, podendo passar para eles um pouco de ritmo, poder ensinar um pouco de percussão para eles. O primeiro movimento abre o calendário programado. Ao longo do ano, diversas ações serão realizadas na cidade. É uma campanha que ela é eterna, né? Porque o problema não vai acabar no final do mês, nem no meio do projeto, nem nada. Então a gente pretende criar com essa mobilização multiplicadores para que a gente possa realmente chegar em todas as casas, em todos os cantos, nas escolas, conscientizar o adulto e fortalecer a criança. Você vai ver daqui a pouco os resultados da Operação Fecha Batalhão. E ainda hoje o bloqueio de recursos financeiros da Vale e as mobilizações da comunidade mineira. Voltamos já. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. E a nova diretoria da Ampla, Associação dos Municípios da Microrregião de Araxá, assumiu a nova direção. Liliane Venâncio é a presidente. Mais de 30 prefeitos de diferentes regiões mineiras acompanharam a cerimônia de posse. Nos últimos 12 meses, a Ampla foi presidida pelo prefeito de Pedrinópolis, Antônio Gundim, que ressaltou os principais pontos conquistados. Estamos deixando um saldo em caixa, coisa que muitos anos que não acontecia, coisa razoável. Compramos um caminhão novo para a Ampla, também um carro para desenvolver os nossos projetos. 9 municípios agregam a associação composta por representantes de Araxá, Campos Altos, Ibiá, Medeiros, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Tapira e Itapiraí. A Ampla é a legítima associação dos municípios da macro-região de Araxá e entre os principais objetivos tem como promover melhorias para as 8 cidades da região do Alto Paranaíba. O mandato de Liliane Venâncio, primeira mulher a presidir a entidade, segundo o Régio Estatuto, termina em 31 de dezembro de 2019. Nós estamos numa região muito privilegiada e aí a nossa única intenção é unir força com os prefeitos associados, unir força com os nossos deputados, aproveitar que estamos na casa do nosso governador, dar os braços com as empresas e fazer uma bela parceria PPP, né, público-privada, para levantar a região. Na plateia de representantes das esferas estaduais, municipais e regionais, o senador Carlos Viana, ele pontua a importância de ampliar o percentual direcionado aos municípios atualmente. A Ampla, nos últimos anos, vem conseguindo mostrar para Minas Gerais a força que os municípios têm e a necessidade que nós temos hoje lá em Brasília, no Senado, que é a nossa responsabilidade, buscar um novo pacto federativo. O que é isso?
Não se justifica o país concentrar hoje 60%, quase 70% da renda lá no governo federal, em torno de 20 a 30 nos estados e de 10 a 15 nas prefeituras, porque é onde a população mora, onde as pessoas precisam mais. Essa luta da Ampla vem sendo efetivada e eu acredito que agora, com a Liliane Venâncio, nós podemos ainda mais fortalecer a busca por uma equidade, por um país que distribua melhor os recursos. A Polícia Militar divulgou o resultado da Operação Fecha Batalhão. As ações foram realizadas durante as sextas-feiras em todo o mês de janeiro. A ação foi dividida em 3 momentos: manhã, tarde e noite. PMs foram deslocados para pontos estratégicos. 5 equipes com determinações específicas desenvolveram atividades contra a criminalidade. No bairro Novo São Geraldo, a estratégia foi abordar condutores na Rua Pará, ponto considerado como rota para inabilitados. O pessoal que não está legal com a documentação procura desvios, das vias mais principais. Aí, no caso, essa aqui é uma delas. Aumento do fluxo de pessoas e veículos objetivam as ações como estratégia de prevenção criminal, efetivo operacional e administrativo nas vias públicas. A cada sexta-feira, bairros diferentes da cidade tiveram a presença de uma guarnição por aproximadamente 2 horas. A operação e o trajeto são levantados de acordo com os pontos com maior número de criminalidade no município. 11 veículos foram apreendidos dos 130 abordados entre 8 e 23 horas no dia 25 de janeiro. Os autos, em grande maioria, foi registrado em virtude da falta de licenciamento dos veículos, falta de CNH, e também tivemos uma prisão em virtude de um condutor embriagado. No setor norte, na Avenida Washington Barcelos, pontos diferentes da via e abordagens distintas também. Motoqueiros e veículos suspeitos entraram para o balanço da operação. Foi feita a apreensão de 174 pedras de crack, mais 2 pedras em tamanho maior que, se fracionadas, renderiam 111 pedras de crack. O autor foi preso também em virtude do tráfico de drogas. E veja agora como fica o tempo amanhã. Esta terça-feira, em Araxá, a máxima chega aos 31 graus e a mínima 19 graus. A previsão é de sol com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Daqui a pouco, denúncias de ameaças não salvaram vítima de feminicídio. O alerta para golpes de estelionatários com a comoção mineira Brumadinho e a suspensão da campanha de donativos. Voltamos em instantes. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Foi realizada no centro de Belo Horizonte uma manifestação composta por atores e militantes do meio ambiente contra os trabalhos da mineradora com os corpos sujos de lama e cartazes. Os manifestantes caminharam até a Praça 7, pedindo aos políticos mais responsabilidade. E a pedido do Ministério Público, até o momento, a Justiça do Trabalho já bloqueou 11,8 bilhões de reais das contas da mineradora. A quantia será destinada para indenizações, direitos trabalhistas. Além disso, a empresa deverá pagar os salários dos trabalhadores desaparecidos para as famílias. E o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Polícia Militar alertam sobre falsos sites. Estelionatários estão aproveitando a situação para fazer vítimas. Eu converso com o aspirante Tiago Galvão, que fala é importante verificar a fonte na hora do pedido de doar. Sim, nesse momento desse desastre, a sociedade aflora o sentimento de solidariedade, porém é importante que se verifique a fonte de onde tem vindo esse pedido de doações. É importante que se verifique se é de algum órgão oficial, verificar também onde essa notícia tem sido circulada, porque a gente às vezes verifica algumas mensagens via redes sociais
porém não sabemos de onde ela veio, né? Aquelas pessoas que querem fazer doações, é importante que busquem informações através de órgãos oficiais como a Defesa Civil, a própria Polícia Militar. Essas informações podem ser buscadas por meio eletrônico, através de internet, até mesmo pelo telefone. Então, quem se solidarizar e quiser fazer algum tipo de doação, no site da Defesa Civil é possível até ver a lista, né, dos itens necessários. Sim, no site da Defesa Civil tem todas as informações para aquelas pessoas que querem fazer esse tipo de doação. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que ninguém está autorizado a angariar recursos em nome do Estado de Minas Gerais. O supermercado da cidade promoveu uma campanha para arrecadar donativos que foram enviados para a cidade de Brumadinho. A população araxaense se empenhou nas doações, alimentos, água e produtos de higiene. As cestas básicas foram encaminhadas aos familiares e às pessoas desabrigadas após a tragédia. Porém, devido ao grande número de arrecadações que foram enviadas de todo o país, houve a suspensão. Sim, a gente teve bastante doação, né? Por não ter mais lugar para poder armazenar, né? Foi encerrada, a Defesa Civil mandou uma nota para a nossa rede e foi encerrado. Segundo a Defesa Civil, como a situação das doações tem mudado a todo instante, é necessário averiguar quais são as reais necessidades antes de participar de qualquer campanha. A gente vai estar voltando a arrecadar caso eles solicitem. O governador Romeu Zema visitou vítimas do desastre no Hospital João 23 e conversou com familiares. Em coletiva de imprensa, o governador agradeceu a participação da comunidade mineira e a chegada da tropa israelita para auxiliar nas buscas. Estamos aqui hoje iniciando o trabalho junto com as forças do Exército de Israel, a qual sou muito grato, e vejo que com a tecnologia deles nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas, o que de certa forma vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado, com as quais eu me solidarizo e estaremos nos empenhando ao máximo. Nós temos trabalhado aí todo o tempo necessário para podermos fazer o que é melhor, o que ameniza. Eu sei que palavras não satisfazem, mas compartilho muito com as dores desses familiares que estão aí muito angustiados. E sou muito grato ao nosso pessoal que tem se empenhado muito, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros, que tem feito o possível e o impossível. E a partir de hoje, somando as forças de Israel, com toda certeza esse trabalho vai melhorar e vai ser agilizado. E peço a compreensão da imprensa em estar esclarecendo. Nesse momento, donativos não têm feito diferença para melhor, porque a grande preocupação nossa é irmos atrás desses sobreviventes e vítimas. A situação está sob controle, o que nós precisamos é agilizar esse trabalho. E você vai ver agora que a vítima do feminicídio ocorrido no final de semana tinha medida protetiva contra o autor e mesmo assim foi assassinada pelo ex-marido. Eles estavam em processo de separação há mais de 3 meses. Diane Reis Siqueira, de 32 anos, fez um pedido de medida protetiva no dia 10 de janeiro deste ano. O casal havia separado há pouco mais de 3 meses. A vítima estava nesse bar aqui na Avenida Prefeito Araceli de Paula com uma amiga. Ao saírem do estabelecimento, elas entraram no carro, momento em que o ex-marido a abordou e deu 3 disparos, acertando a cabeça e o ombro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e Diane levada para a unidade de pronto atendimento, não resistindo à gravidade dos ferimentos. Ele estava observando ela em vários locais, né, que ela já estava indo. Inclusive, ela já tinha feito uma ocorrência de ameaça, né, e falando que ele tinha colocado um rastreador no carro dela. E assim que ela saiu do local, porque viu que ele estava lá, entrou no carro dela, ele já aparelhou o carro dele do lado dela, desceu do carro, né, e efetuou os disparos. Após evadir do local, o autor, José Eurípedes Silva, de 52 anos, foi até a casa de uma tia em Barretos, interior de São Paulo. Com a mesma arma usada, cometeu suicídio. A delegada de proteção à família relata as solicitações feitas e quais denúncias ela fez do ex-marido.
O caso é o primeiro feminicídio registrado na cidade este ano. A Diane, né, que é a vítima, teve aqui na delegacia no dia 10, foi encaminhada uma medida protetiva. Ela veio aqui solicitando, né, relatando que estava sendo perseguida, sofrendo algumas ameaças, assim, e ressaltando que os dois não têm antecedentes criminais, não têm registros anteriores, não é um casal conhecido na delegacia. Foi a primeira vez que teve registro. Nesse caso, a investigação cabe a um colega meu, que é o delegado responsável pelos homicídios, né? O procedimento é instaurado, são ouvidas testemunhas, juntados os laudos periciais, né? E encaminhado para a justiça. E a gente encerra por aqui. Essas e outras notícias você acompanha a qualquer momento no diário sintonia.com.br. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Fique agora com o Café Sintonia. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.